Pessoal, vamos começar aqui a nossa revisão para que a gente possa melhorar o desempenho aí na prova, né, na nossa VG de Química Inorgânica. Vamos começar revisando alguns dos principais assuntos que foi funções inorgânicas, tá ok? Quando eu falo em funções inorgânicas, a gente tem que ter noção da classificação dessas funções. Os principais grupos que trabalhamos em sala foram os ácidos, bases, óxidos e sais. O que a gente precisa saber? Identificá-los. Então, como a gente está vendo aqui, para identificá-lo, né, para identificar esses camaradas, eu tenho algumas dicas, como essas aqui, ó. São dicas bem simplórias, mas que são relevantes para a nossa prova. Iniciam com H, toda fórmula de um ácido inicia com H, com algumas exceções, como a água, como o peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, são algumas exceções. Mas a grande maioria você vai observar que a fórmula química começa com o elemento químico H. Os ácidos também podem ser subclassificados em hidrácidos e oxiácidos. Hidrácidos não apresentam oxigênio e oxiácidos apresentam oxigênio. Já as bases, elas terminam com a hidroxila ou oxidrila, grupo OH. Podem ser solúveis e insolúveis. E também de solubilidade moderada, que são metais alcalinos terrosos. Os solúveis são metais alcalinos e os insolúveis são os demais. Óxidos, eles são binários e terminam com oxigênio, o elemento mais eletronegativo. Óxidos podem ser ácidos ou básicos. Óxidos ácidos são aqueles que são constituídos de oxigênio e não metal. Exemplo, dióxido de enxofre. O enxofre que é o não metal. Óxidos básicos são aqueles que têm oxigênio e um metal. Os sais são aqueles que não se encaixam, não se identificam com nenhuma dessas regras que nós vimos aí. Ok? Continuando nossa revisão, a gente tem o seguinte. Os ácidos, como foi mencionado aqui, são divididos em hidrácidos e oxiácidos. Como foi falado, hidrácidos não têm oxigênio, HCl, HF, HCN, HNC, H2S, são exemplos de hidrácidos. Oxiácidos têm oxigênio, H2SO4, H3BO3, H3PO4 e aí vai. A força desses oxiácidos é importante nós salientarmos aqui. Como é que eu calculo, como é que eu faço para identificar a força dos oxiácidos? Eu tenho que seguir uma tabela que diz o seguinte: a diferença entre o número de oxigênios e o número de hidrogênios, eu vou me basear para medir a força desses oxiácidos. Essa diferença, dando um valor igual a zero, ele é fraco. 1, ele é moderado, 2 é forte e 3 é muito forte. Exemplo, HClO4. Eu tenho 4 oxigênios e 1 hidrogênio, já que não tem nada aqui é 1. O índice aqui é 1. 4 menos 1, 3. No caso do H3PO4, 4 menos 3 dá 1. Então, pela ordem crescente, eu vou colocar o H3PO4, depois o HClO4, porque o HClO4 é mais forte do que o H3PO4. Tudo bem? Então vamos para a próxima agora. Fácil, né? Até agora. Vamos para a próxima página, falando sobre a questão das reações. As equações químicas, elas são representações de reações químicas, de fenômenos químicos. Essas reações podem ser classificadas em reação de neutralização, é quando eu tenho um ácido reagindo com a base, sempre produzindo sal e água. Reações de síntese, observe que eu tenho duas substâncias, ó, produzindo apenas uma. Reação de decomposição é quando eu tenho uma substância produzindo duas ou mais. É o contrário da síntese, né? A síntese também é chamada de reação de adição. E a reação de decomposição também é chamada de reação de análise. Para finalizar essa parte de equações, eu tenho as reações podem ser também simples e de dupla troca. Observa aqui, ó, que o zinco vai trocar de lugar com o hidrogênio. Mas eu tenho sempre uma substância simples reagindo com a composta. Por isso o nome de reação de simples troca. Já nas reações de dupla troca, teremos duas substâncias compostas, na qual os elementos dessas substâncias irão mudar de posição. Um vai deslocar o outro. A prata desloca o sódio
e o sódio desloca a prata. Então, um fica indo, se trocando de lugar aqui. Por isso a reação é chamada de dupla troca, tá? Observa aqui, ó, que o cloro agora está junto da prata. Antes, o cloro estava junto do sódio. O NO3, que é o nitrato, estava junto da prata. Agora ele está junto do sódio. Tá ok? Vamos agora fazer algumas questõezinhas para a gente treinar, tá ok? Vamos para cá, para o material. E aí, nesse material, a gente vai ter a primeira questão aqui, interessante aqui, que fala sobre equação química e o balanceamento. O coeficiente estequiométrico, né? O coeficiente estequiométrico do O2 na equação é. Você pode fazer pelas regras que nós já falamos, né? Pega o de maior índice, que se repete só apenas uma vez no lado dos reagentes ou dos produtos, mas aqui não é o caso. Aqui a gente tem que usar o bom senso. Ele quer que você faça o balanceamento da equação, só que ele te condiciona. Ele diz o seguinte, ó, faz o balanceamento, mas eu quero que o coeficiente do ferro seja 2. Então, como é que a gente faz isso? Vamos lá. Vamos colocar aqui essa página aqui em branco e vamos trabalhar esse assunto aqui, essa equação. Essa equação é justamente ferro, certo? O elemento químico ferro, mais o O2 produzindo o F2O3. Pois bem, como é que eu vou fazer aqui? Lembra que ele já te condicionou. Ele disse, olha, eu quero que o coeficiente do ferro seja 2. Muito bem, então vamos lá. Eu vou considerar que esse ferro aqui do lado dos reagentes, nessa substância simples, ela já está balanceada. Então, a quantidade de átomos de ferro tem que ser 2. Beleza, então vai para lá. Se a quantidade tem que ser 2, vamos lá para o lado dos produtos. Aqui eu vou obter o seguinte. Qual é o coeficiente que eu vou colocar aqui, ó, para que a quantidade de ferros, que é 2 do lado dos reagentes, continue sendo 2 do lado dos produtos? Ora, professor, só pode ser 1. Isso, 1 vezes 2, ó, coeficiente vezes índice dá 2. Eu sempre, para saber a quantidade, multiplico o coeficiente pelo índice. Coeficiente, o número maior, que fica na frente da fórmula química, e o índice, os números pequenos que ficam logo abaixo dos átomos. Tá ok? Acabei de descobrir o coeficiente do óxido de ferro, F2, Fe2O3. Baseado nisso, você vai ver que o oxigênio aqui do lado dos produtos também está balanceado. Porque se este ferro aqui, ó, está balanceado, esse oxigênio também está, porque eles fazem parte da mesma fórmula. Diz aí para mim quantos oxigênios eu tenho do lado dos produtos. É só multiplicar. 1 vezes 3. Ou seja, eu tenho 3 oxigênios desse lado. Se eu tenho 3 oxigênios desse lado, quantos eu tenho que ter desse lado? 3 também. Eu tenho que ter 3 oxigênios também. Como é que eu faço? Qual é o número que eu coloco aqui para multiplicar o 2 e essa multiplicação se transformar em 3? Qual é o número que eu coloco aqui para multiplicar o 2 para dar 3? Ora, professor, só pode ser o 1,5. Se eu pegar 1,5 vezes 2, vai dar 3. É a nossa resposta. Vamos procurar o item que tem 1,5. O item que tem 1,5 é justamente o item B de bola. Ok? Tranquilo? Não vou fazer todas as questões, tá? Mas vou dar aqui uma pincelada nas principais questões. Vamos agora fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha, item B aí, né, 1,5, vamos dar uma olhadinha agora na questão de número 5, que continua sendo uma questão de balanceamento, que é importante, para a gente dar uma olhadinha. Observa que eu vou fazer duas dessas equações que estão para balancear, duas, ó, vou fazer duas. Vou fazer a equação 1 e a equação 2, porque já são suficientes para a gente ter a resposta, tá ok? Então vamos lá, vamos para cá para a gente fazer esse balanceamento. Vou balancear a equação que é justamente Al2, certo? O3 mais H
Cl produzindo AlCl3 mais H2O. Tirei lá da nossa revisão a equação de número 1, certo? Vou até apagar aqui para não confundir a equação. Essa aqui é a 1, tá? Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Primeiro de tudo, você tem que fazer o quê? Primeiro de tudo é interessante que você faça pela nossa tabela, para te ajudar a ser mais organizado, tá? Vou ver se eu faço bem aqui, ó. Tabela. É obrigado a fazer a tabela? Não é obrigado a fazer, tá certo? Mas é interessante para te ajudar, te dar um norte, né? A não se perder. Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, elementos. Só um instante. Vou colocar elementos, reagentes e produtos. Quais são os elementos que nós temos? É o alumínio, é o oxigênio, é o hidrogênio e é o cloro. Então vamos lá. Qual é o elemento que eu pego que tem maior índice? Pode ser o oxigênio ou o cloro, tanto faz. Vamos pegar aqui o cloro. O cloro tem índice 3. Como ele tem maior índice e aparece só uma vez, eu posso escolhê-lo. Então eu vou transformar esse índice 3, jogar ele para cá, ó, onde aparece o cloro no primeiro membro. E aí eu vou pegar esse índice e transformá-lo em coeficiente. A mesma coisa eu faço com esse índice aqui, ó, do cloro nos reagentes. Eu vou pegar esse índice, que é 1, do cloro, e vou colocar aqui, ó, nessa fórmula como coeficiente. Ele sai de índice e passa para coeficiente na fórmula que tem o cloro. Lembra? Sempre nas fórmulas que tem o cloro. Não posso levar esse índice lá para o alumínio. Aqui não tem cloro. É só onde tem cloro, tá? Então vamos lá. Automaticamente você balanceia o cloro. 3 vezes 1, 3. Aqui também, 1 vezes 3, 3. Então, tanto do lado dos reagentes quanto do produto, ó, os cloros, eles estão batendo. Automaticamente você balanceou o alumínio aqui. Balanceou o hidrogênio, tá certo? Vamos ver o alumínio. 1 vezes 1, porque o índice aqui é 1, eu tenho 1 alumínio. Cadê o alumínio? Está aqui. Do lado dos produtos. Do lado aqui dos produtos também tem que ter 1. Aí o cara se pergunta, qual é o número que eu coloco aqui para multiplicar com 2? Desculpa. Para dar 1. Ora, esse número só pode ser o quê? Só pode ser 1, desculpa, 0,5. Quando eu multiplico 0,5 vezes 2, vai dar 1. Tá certo? Então já tenho aí, ó, coeficiente do óxido, coeficiente do ácido, falta só da água. Vamos lá. Para fazer o da água, presta atenção aqui, ó. Quantos hidrogênios eu tenho? Vamos ver o hidrogênio, né? Porque a água tem hidrogênio. Então vamos lá. Eu tenho aqui hidrogênio 1 vezes 3, ou 3 vezes 1. Eu tenho 3 hidrogênios do lado dos reagentes. Então, quantos hidrogênios eu tenho que ter aqui do lado dos produtos? Também tem que ter 3. Vou pensar em um número que eu tenho que colocar aqui dentro para multiplicar o 2 para dar 3. Esse número é 1,5. Lembra que os coeficientes podem ser quebrados. O vírgula. Os índices é que não podem. Pronto. Quais são os coeficientes que nós obtemos? 0,5, 3, 1, 1,5. Poxa, você vai observar que os itens não têm números quebrados. Para você obter esses números inteiros, é só você multiplicar. Multipliquei por 2 ou por 3, no caso por 2. Se eu multiplicar toda essa galera aqui, ó, que está entre parênteses aqui, por 2, vai ficar como? Nós vamos ter o seguinte, 0,5 vezes 2, eu vou obter 1. 3 vezes 2, eu vou obter 6. 1 vezes 2, eu vou obter 2. E 1,5 vezes 2, eu vou obter apertadinho aqui, ó, 3, tá certo? Então essa galera aqui, ó, e vou atrás lá, tá? Na equação. Entendido aí? Aí você vai fazer a mesma coisa para a equação 2 e 3, tá certo? E aí você vai obter o item, a resposta. Que a resposta vai ser, para a gente adiantar, para ver se dá tempo de falar em mais assuntos, vai ser o item A. Só pode ser o item A ou B, né? Que é 1, 6, 2 e 3. Ó, voltando aqui, ó. Vou ter 1, 6, 2 e 3. São esses os coeficientes dessa primeira equação, da equação 1, tá?
Então as outras são mais fáceis. Eu quis fazer esse item 1 porque ele tem número quebrado, com vírgula. O 2 e o 3 não tem isso, tá? Aí esse número com vírgula eu tive que transformar no número inteiro, multiplicando também por um número inteiro, tá certo? Então a resposta seria o item A, tá ok? Vai ser o item A. Tente fazer aí, tá legal? Para fazer um treinozinho, tá bom? Seria o item A a resposta. Para a gente ver mais coisas, que senão não dá tempo. Eu não quero que o vídeo seja muito extenso para não ser cansativo, tá ok? Já estou me alongando muito. Então vamos lá, já que é só a revisão bem rápida. Pessoal, vamos fazer aqui outra questão interessante, que seria essa daqui, ó. A sétima. Assinale a alternativa que representa corretamente a sequência base, óxido, ácido e sal. Vamos lá comigo. Qual seria a resposta? Você vai atrás de uma base. Toda base termina com H. Vixe, pode ser o item A, o item C, D e o E. Descartou o B. Por quê? Porque os primeiros compostos desses itens mencionados terminam com H, então podem ser bases. Então vamos para os óxidos. Para ser óxido tem que ser binário, tem que terminar com oxigênio. Vamos atrás de um item que é binário. Opa, o item A já dançou, já está fora. Porque ele é binário, mas ele não termina com oxigênio. Aqui esse B também a gente já descartou. Ficamos só com o C, D e o E. Olha, o C também está descartado, porque não tem oxigênio. Vamos para o D. O D é um ácido, começa com H. Embora termine com oxigênio, não é binário. Então a resposta seria o item E. É de elefante, tá ok? Porque ó, tem um óxido, depois eu tenho um ácido, que começa com H pela sequência, e por último eu tenho um sal, que não se encaixa em nenhuma das regras que nós já mencionamos. Tá ok? Vamos lá. Fazer outra questãozinha interessante, que seria a questão de número 3. Tá ok? Vamos para a questão de número 3. A questão de número 3 diz o seguinte: uma substância que pode ser incluída no cardápio antiácido. Antiácido, você, ó, tá atrás de uma substância que não gosta de ácido. Ou melhor, ela tende a querer anular o ácido. Qual a substância que tende a querer anular um ácido? Ora, professor, de acordo com o que foi falado em sala de aula, os antiácidos são aqueles que neutralizam os ácidos. Quem é que neutraliza um ácido? São as bases. Vai atrás de uma substância que termina com H, que seria o item B de bola. Ok? Vamos agora para outra questão. Tudo bem aí? Vamos para a questão de número. Vamos ver aqui. Uma questão para a gente balancear as coisas. Vamos para uma questão de equações. Nona questão, ele diz: colocando-se um frasco de um ácido clorídrico junto a outro de amônio, retirando-se as rolhas de ambos, nota-se a formação de fumaça branca intensa. Aí ele coloca a reação. Aí ele pergunta: essa experiência é um exemplo de que tipo de reação? Ora, muito simples, vamos lá. A gente vai observar aqui que eu tenho uma substância reagindo com o outro, produzindo, olha aqui, ó, um só produto. Quando reage e produz um só produto, é ação de adição ou síntese. Tá legal? Beleza? Mais em cima na questão 8, aproveitando o embalo aqui, vamos fazer. Aquecido a 800 graus Celsius, o carbonato de cálcio decompõe-se em óxido de cálcio, cal virgem e gás carbônico. Vamos colocar aqui o carbonato. Como é que é o carbonato? Ah, professor, o carbonato eu sei que é esse aqui, ó. Carbonato é o CO3. Dá uma olhadinha naquela lista, né, que nós vimos. Aquela lista é interessante, né, dos ânions, dos principais ânions. Então, eu vou ter que o carbonato é o CO3. Mas é carbonato de quê? De cálcio. Então, eu coloco o cálcio aqui na frente, ó. Esse camarada, ele se decompõe, né? Quem está dizendo isso é a questão. Em óxido de cálcio. Óxido de cálcio. Produzindo um gás carbônico. Como é que é o gás carbônico? É o óxido, dióxido de carbono. Pronto, essa é a equação. Você observa que a equação está balanceada. Eu tenho as mesmas quantidades de cálcio, de carbono, de oxigênio, tudo balanceadinho. Então, essa é a equação que eu vou atrás. Essa é a minha resposta. Então, no caso, a resposta seria o item A.
Simples assim, tá ok? Acabou essa questão. Certo? E para finalizar, eu vou fazer aqui a questão de número 10. Não fiz todas as questões, mas fiz as que eu considero como principais. A questão de número 10. Indique qual das alternativas a seguir mostra uma reação de análise. Uma reação de análise é uma reação contrária de síntese. Você vai ter uma substância só. Opa, vamos olhar onde é que tem isso. Uma substância só. Olha aqui, ó, produzindo duas ou mais. Com isso, a gente finaliza nossa aula de revisão, né? Espero que tenha sido proveitoso para você, tá certo? E, não, mas antes deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu acho que tem algo interessante que eu não falei. Desculpa. Que é essa daqui, ó. No qual ele fala assim, ó. Ele diz o seguinte: o capim, item importante na alimentação bovina, é rico em proteinato de potássio. Proteinato é um sal. Tem proteína e tem potássio. Além de proteínas, o processo digestório ou digestivo do gado disponibiliza potássio, que em excesso, né, ele se acumula em excesso, que não é bom para o organismo. Nada em excesso é bom. A eliminação do potássio ocorre pela urina. Esse processo de eliminação consome cloreto. Então, se eu quiser eliminar o potássio, eu tenho que ter o cloreto para formar um sal. Pode ser aí no caso, né? Pode ser não, que vai ser o cloreto de potássio. Eu vou juntar o cloreto com o potássio. Ele está dizendo que para eliminar o potássio, eu tenho que ter esse sal. Que provavelmente esse sal vai reagir, interagir com o potássio, formando essa fórmula, cloreto de potássio. Esse processo de eliminação consome o cloreto, que justifica a adição de sal grosso. O sal grosso é o cloreto de sódio. Opa, está aí a fonte do cloreto. Esse cloreto de sódio, quando reage com potássio, vai o cloreto se combinar com potássio, saindo pela urina, certo? Então, um fazendeiro usou esse sal grosso com capim. Equacionando o processo descrito, conclui-se que o animal eliminará o potássio em excesso sob a forma de não precisa equacionar, basta só a leitura e o bom senso, como a gente já viu. Cloreto, para eliminação de potássio, precisa de cloreto. Então, nós vamos ter o cloreto de potássio, ok? Cloreto de potássio. K. Pessoal, meus queridos, um abraço, tá legal? Espero que tenha ajudado vocês. Valeu, até a próxima.